Olá, professores! Vamos falar da parte 4A, da etapa 4, que se divide em duas. A primeira são as reflexões do estudante. Você tem aí os estudantes que participaram, né, do processo de resolução criativa, e a ideia é que, num limite de até 200 palavras, os dois estudantes, pelo menos, que fizeram parte aí do processo, que eles possam trazer um depoimento. E aí você pode se nortear por essas perguntas que estão aqui. Quer dizer, é, como é que essas atividades ajudaram a resolver o problema? E aí, claro, procura você também fazer um trabalho com eles, né? Não só colocar essas perguntas, mas fazer uma conversa prévia com esses estudantes sobre a pergunta, que é assim: olha, a ideia é assim, isso que a gente aprendeu aqui fazendo os chapéus, né? Usando chapéus. Como é que isso aqui, de alguma forma, ajudou a gente a trabalhar com o grupo, ajudou a gente a enfrentar o problema, né? Se a gente tivesse feito sozinho, teria sido diferente? O que isso aqui trouxe, né, de trabalhar com chapéus no grupo, que ajudou a resolver de uma forma diferente, né? Então, assim, o que o aluno destaca é o que ele aprendeu, né, com isso, como é que isso ajudou a trabalhar com a equipe, com o grupo, com os colegas, né? E como é que esse método, o que esse método, afinal, trouxe de diferente? O que ele gostou, que fez com que ele aprendesse uma coisa nova, diferente do que ele já sabia, sobre a resolução de problemas. Então, aqui a ideia é que você tenha esse registro, essa reflexão, que você selecione aí dois estudantes, pelo menos, para fazer isso, e aí que eles façam esse relatozinho em, no máximo, 200 palavras. Olá, professores! Vamos conversar sobre a parte 3, que é a parte da organização das evidências. Na parte anterior, você já fez uma coleta de evidências que mostrasse um efeito, né, dessa aprendizagem. Como é que abordar a questão da resolução criativa de problemas, o método do De Bono, trouxe um efeito para o aprendizado. Aqui, a ideia é que você vai, então, agora organizar todas as evidências que você tiver. Então, não só atividades, efetivamente, não é? Mas se você tem gravação, se você tem algum tipo de resultado que os alunos tenham entregado, alguma coisa escrita, fotografias, enfim, tudo aquilo que você tem como dado coletado que pode contribuir para mostrar de forma bem ilustrativa. Então, acho que a grande ideia aqui é ilustrar como é que foi esse processo e como é que, então, assim, comprovando ou demonstrando de forma muito rica a aplicação da atividade, né? Então, são as evidências da aplicação aqui. Como é que a gente tem uma série de materiais que vão mostrando como é que a atividade foi feita, as etapas, tudo isso, né? Como é que foi essa vivência. Isso para anexar no portfólio, para que você tenha então todo esse registro bem rico de como é que foi a aplicação do processo, ok? Olá, professores! Vamos falar da parte 2 da microcientificação. Qual é a parte 2? A parte 2 é a parte da avaliação de atividades. Então, o que acontece? Você fez o planejamento, você executou, né, esse planejamento, e nesse planejamento é importante que você tenha mecanismos, atividades que comprovem, né, que mostrem para você, que tragam evidências, né, de que houve um ganho no aprendizado. Então, isso é importante. Esse planejamento, portanto, ele deve considerar que é preciso comprovar de alguma forma, evidenciar, é isso que a gente quer dizer, um avanço na aprendizagem. Então eu preciso ter aí atividades que mostrem, por exemplo, que o aluno, né, que os grupos tinham um determinado modo de pensar a resolução de problemas, ou como é que eles viam a questão do problema, e após a aplicação da metodologia, como é que isso mudou a forma como eles olham os problemas, como eles de alguma maneira vivenciam ou enfrentam um outro determinado problema. Então, no planejamento é importante que você tenha isso, né? E caso você não tenha feito naquele planejamento inicial essa ideia,
agora é um momento que você pode ter uma continuidade e fazer uma aplicação de algumas atividades que possam evidenciar que houve essa transformação, né? Então, acho que esse é um momento aqui em que você, de alguma maneira, vai trazer a evidência de que esse processo trouxe algum efeito, né? Essa é a parte 2, quer dizer, como é que eu consigo evidenciar, trazer algum dado, algum elemento, alguma estatística, algum material que de alguma maneira comprove, traga, né, um indicador de que houve uma mudança, um aprendizado da parte dos alunos com esse processo da metodologia criativa de enfrentamento de problemas, ok?